Fala galera do canal Tudo Sobre Luz, meu nome é Álvaro Brito, eu sou Lighting Gaffer e estou trazendo para vocês hoje o quarto vídeo da playlist sobre os efeitos pré-gravados no SkyPanel. Bom, hoje a gente vai falar sobre o efeito estrobo. Vamos começar com estrobo, falar de mais alguns efeitos aí. Bom, essa playlist, como a gente tem falado aí nos outros vídeos também, se você não viu ainda, procura aí na playlist e dá uma olhada nos outros vídeos que vai ser bem legal. É muito importante você ver esses efeitos através da câmera e iluminando algo ou alguém, tá? Senão não faz sentido ficar olhando para a tela do equipamento, você não tem a real noção de como esse efeito funciona. O estrobo, estroboscópico, Lighting Strobe, como é escrito, né, lá no menu do SkyPanel, é o efeito do estroboscópico, que é aquele equipamento que é usado muito em danceterias, em baladas, em festas e tal, para dar aquele efeito de congelamento do tempo, para dar aquela agitação, aquela dinâmica. O SkyPanel foi um dos primeiros a trazer esse efeito dentro do seu portfólio de opções para a pessoa poder usar. Existiam antes, claro, estrobos LED, e ainda continuam existindo, que fazem só essa função, são simplesmente estrobos LED. O SkyPanel foi o primeiro refletor a incorporar isso como uma opção a mais. Antes da gente sair detonando o efeito, ligando, né, o estrobo, vale um aviso rápido para todo mundo aí, profissionais de iluminação, estudantes e pessoas que estão ingressando nessa área ou que já trabalham e que talvez nunca tenham ouvido falar disso. Estroboscópico é um indutor natural a problemas de epilepsia. Então, se você, por acaso, for usar estrobo maciçamente numa cena, de uma forma vasta e grande e com altas velocidades, é importante informar a todos os envolvidos, porque assim as pessoas que têm epilepsia sabem que não podem estar sujeitas a esse tipo de luz, são avisadas lá pelos médicos e tal. É uma dos indutores. Então, cuidado, use com prudência e tenha essa atenção, né? É um aviso de segurança, avisar aí nas ordens do dia, botar uns cartazes aí na entrada da filmagem para atores e figuração e equipe técnica saberem que vai ter o uso de luz estroboscópica em altas velocidades. Vamos lá, vamos mostrar esse efeito então. Lighting Strobe, aqui está o strobe, eu comecei com uma velocidade não muito alta, eu vou aumentar ele. Esse efeito é super interessante porque com a variação de velocidade você consegue, em associação com mudança de shutter, enfim, e frequência da câmera, praticamente eliminar o rolling bar e problemas de efeito estranho para o estrobo, tá? Bom, você pode alterar as cores do estrobo, mudando aqui, por exemplo, eu posso ter um estrobo colorido e posso ter um estrobo também com XY, escolha de RGBW ou Source, modo Source. Então, o estrobo é um efeito bem interessante. Gelatinas também funcionam no estrobo. Bom, voltando lá, vamos parar. Esse foi um efeito estrobo. Bom, o próximo efeito do qual a gente vai falar e o que a gente vai poder observar é o lightning. O lightning é um efeito do raio, é o efeito daquele flash de luz que vem antes do trovão, do barulho do trovão. Bom, algumas observações sobre esse efeito antes da gente ver ele acontecendo aí na minha pele, né, no meu rosto. Bom, ele é um efeito desenhado, gente, para todos os equipamentos SkyPanel, todos eles têm. Claro que quanto maior a potência dele, melhor o efeito vai se desempenhar. Se você for fazer o Lightning com um S30, vai ter uma impressão, né? Se você fizer com um 360, você vai ter outra impressão. Se você fizer com 460 distribuído em janelas diferentes, se você fizer com 10 S60, tudo isso muda a efetividade e digamos assim, a aparência desse efeito. Ele não é um efeito que aumenta a potência do SkyPanel, não, ele conta absolutamente com aquele Life Engine que tem, é o que ele vai produzir uma alta carga de brilho. Que pode contar a sua história? Pode, mas pode também não contar a sua história. Se você contar com aquele raio super forte que ilumina uma floresta, você vai ter que ter um aporte de luz maior em termos de número de cabeças, de posicionamento, sim, para que esse efeito chegue no nível das antigas máquinas de raio que existiam antes aqui no Brasil e que hoje em dia a gente já não tem mais, que eram com base naquelas lâmpadas que são as mesmas do 50 mil, do 25 mil, enfim, de refletores muito mais fortes. Mesmo lá fora, mesmo em outros países, eles vêm trocando por tecnologia LED esse tipo de efeito, porque às vezes você não precisa dessa massa de luz tão impressionante,
você precisa só da sensação do raio, uma sensação que conte aquela história. Bom, vamos ver o efeito aqui. Então, ó, ele vai ter esse flechado compassado, que eu vou conseguir mudar aqui frequência, né? Então a frequência vai poder ficar menor em termos de intervalo ou maior em termos de intervalo, e as repetições podem ser mais lentas ou mais rápidas, né? De uma maneira até randômica. Tem uma hora que quando você põe no máximo ele põe escrito random. Então esse é o efeito do Lightning, que eu acho que vai ter que ter muito mais um ajuste aí para você de afinação, de bom gosto de colocação, somar cabeças, uma numa janela, por exemplo, num fundo, a outra no rosto, uma que pega numa direção parecida, aí você consegue compor isso e contar essa história desse raio, tá bom? Você consegue ajustar também temperatura de cor e verde e magenta, caso você precise conjugar isso com outras fontes que tenham necessidade disso estar corrigido. Bom, o próximo efeito que a gente vai ver é o paparazzi. Esses três efeitos últimos que a gente viu aqui nesse vídeo, eles são quase que de uma mesma família, a gente poderia dizer assim, que são os efeitos que envolvem piscada, né? Uma piscada com algum controle. Então a gente viu o estrobo, a gente viu o lightning, agora a gente vai ver o paparazzi. O paparazzi nada mais é do que o flash de fotografia. É o flash de fotografia que a gente sempre precisou fazer e sempre tinha que usar flashzinhos mesmo, ou estrobos, e ficar tentando achar ali a posição. A Arri colocou esse efeito e te deu duas possibilidades de efeito, que é o flash bulb, que é o que seria o antigo, né? E o moderno. O antigo é esse aqui, que ele tem uma saída com um pouquinho de atraso. Você percebe que ele tem um fadezinho de saída. E tem o moderno, que eles chamam que é o eletrônico, ó, ele é mais seco. Ele corta seco assim na saída, na troca dos efeitos. Aí você pode aumentar a frequência ou diminuir a frequência das piscadas, tá? E aí você pode parar e startar o efeito e dar a piscada, por exemplo, no momento que você queira. Você usa o botão ES para fazer isso. E como acontece no Lightning e no estrobo, você vai ter alguns ajustes aí de cor. No caso, aqui a gente tem o ajuste principal dele, é temperatura de cor e verde e magenta, tá? No caso, o estrobo ele é bem mais livre, você consegue mudar cores e tal. Esse aqui não, temperatura de cor e verde e magenta. Esse foi o quarto vídeo, a gente vai para um próximo vídeo continuando falando dos efeitos, a gente tem mais alguns efeitos ainda no menu para ver, tá bom? Espero que vocês estejam curtindo, deixa seu like aí e indica o canal para quem você achar que pode ter interesse nesse conteúdo. A gente se vê, valeu, obrigado!